as frentes de trabalho. Algo extremamente importante é pensar na recuperação da dignidade, da capacidade de trabalho, da vontade de trabalhar, de ser, de estar, de pertencer com dignidade durante e após o Covid, a crise que estamos vivendo. Isso no Brasil já existiu, né? Nós tivemos frentes de trabalho, né? Na década de 80, quando eu, pelo menos, quando estive na URBS, fui diretor da URBS em 85 a 1888, a gente estava... A URBS era gerenciadora dessas frentes de trabalho. E o desafio do Estênio era, da diretoria jurídica da URBS, era a desativação das frentes de trabalho, para volta ao normal. Mas as frentes de trabalho podem ser permanentes. Nós estamos numa situação tão atrasada em relação aos serviços essenciais, urbanismo, meio ambiente, tudo, educação, que as frentes de trabalho podem ser mantidas, criadas e mantidas para valer. Devemos evitar ao máximo o assistencialismo. O assistencialismo deseduca, ele é ruim, não é uma coisa saudável. É difícil, talvez, entender. E por isso também as campanhas, a criação de frentes de trabalho, tem que ter em paralelo campanhas permanentes na mídia comercial, que é a mais vista e ouvida, rádio, televisão, mostrando a importância de trabalhar. Aí nós temos o Senai, o Sistema 3S, temos tudo isso. Nós temos uma estrutura para fazer isso. Agora, nós temos que achar uma maneira de resolver as distorções que aumentam com o Covid. O Brasil é um país imenso, precisa de tudo. Óbvio, talvez uma maneira que eu gosto, que me atrai para os jovens, é o serviço militar obrigatório. Passar para 1 milhão de reservistas, de pessoas servindo ao Exército, ganhando um salário bom, tendo comando, tendo educação para a disciplina. Nós precisamos do serviço militar obrigatório. Ele nunca foi tão importante quanto agora. Viabilizar o trabalho. Então, a primeira etapa são as crianças e os jovens. Para as crianças, as escolas, construir escolas, manter escolas, mas não de graça, não dizer que a ONG tal vai fazer usando dinheiro daqui ou dali. Não, nós temos que organizar o nosso povo. E esse dinheiro, essa montanha de dinheiro que se gasta dando, isso está errado. É que nem o Bolsa Família. Eu viajei pelo Nordeste aí e vi até a indignação
instrutor de turismo, porque enquanto ele trabalhava dentro do ônibus, fora o pessoal ficava tomando cachaça, muitas vezes. O dinheiro acaba sendo mal usado, dependendo dos vícios da comunidade. Nós podemos e devemos tirar de letra essa crise. A época antes da Segunda Guerra Mundial, muita gente fala, o nazifascismo foi ruim, tá? Foi, lógico, isso aí foi uma tragédia na humanidade. Mas um exemplo bom que eles deram foi criar o trabalho. Tanto assim que estava vendo origens da ideia das frentes de trabalho, estão por ali. Mas não é ali só, não. É o caso do Egito, construindo pirâmides. Os faraós não só faziam seus cemitérios lá luxuosos, como viabilizavam trabalhos. Ocupava a mão de obra entre as safras, colheitas. Nós não podemos desperdiçar isso. Nós temos que viver com dignidade. E o serviço militar obrigatório, basta um decreto do governo, ou a lei bem pensada no Congresso. Óbvio, alguém vai dizer, e eles vão dormir onde? Vão viver onde? Nem que seja em campos de treinamento, improvisados. Eles mesmos, o primeiro trabalho deles pode ser fazer o quartel. Gente, educar para o trabalho. Eu nasci numa cidade, em Blumenau, em que a educação para o trabalho era rotina. E estive passando férias familiares em outros lugares, onde o conceito não era exatamente esse. Florianópolis tinha favelas colossais. Aquilo era uma indignidade para a cidade. Com o Lions Clube Batel, nós rodamos aqui a periferia de Curitiba. E vemos também as malandragens em torno da reurbanização de favelas, onde o proprietário do terreno recebia o dinheiro e não pagava os impostos. Isso existiu aqui na região metropolitana de Curitiba. Nós precisamos trabalhar. Até as pessoas idosas, se puderem, tiverem condições, todo mundo pode dar sua contribuição para a reconstrução da economia brasileira e a construção do Brasil que esse povo mais jovem terá. Nós não podemos viver na base da caridade, simplesmente. A caridade é necessária em casos extremos. É óbvio que pessoas impedidas de trabalhar precisam de apoio. As hortas comunitárias, as vilas, as escolas, os centros de lazer, tudo isso já pode ser feito a partir de imediato, em alguns casos, começando, mas o Congresso Nacional tem que colocar o foco na reeducação. Nós estamos com um novo ministro da Educação. Parece uma pessoa culta, inteligente, preparada. Isso é ótimo. É uma função vital para a reconstrução do Brasil. O Ministério da Educação é tremendamente importante. Assim como o Ministério do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Florianópolis tinha escola de aprendizes de marinheiro, aeronáutica, sei lá, um montão de coisas. Acabaram com tudo.
é refazer essas coisas para dar uma esperança de futuro. Nem todo trabalho precisa de altíssima tecnologia. E as nossas Forças Armadas têm os batalhões de engenharia. Vamos multiplicar esses batalhões. É uma coisa fantástica. Eu convivi lá em Itajubá com sargentos do batalhão de engenharia. São pessoas extremamente bem preparadas. Só que em vez de desenvolver treinamento com minas, tanques e outras coisas, eles podem, por exemplo, fazer pontes, eles podem fazer dragagem, podem fazer muita coisa. E gradativamente transferir isso para a iniciativa privada, se for o caso. Mas as frentes de trabalho, nesse momento, são tremendamente importantes.